Olá, tudo bem? O meu nome é Cris, eu sou terapeuta e hoje eu vou ler o relato da Jéssica. Todos os nomes foram trocados por nomes fictícios para preservar a privacidade de quem me enviou o relato. O objetivo do canal não é trazer um conhecimento técnico sobre patologias ou transtornos mentais das pessoas que cometem abusos, porque eu não sou habilitada para isso. Eu quero que você se sinta muito mais como se estivéssemos sentados, tomando um café, comendo um bolo, apoiando uns aos outros, desabafando. Esse é o clima do canal, tá bom? E você também pode enviar o seu relato. No final do vídeo eu vou explicar como. Agora vamos ao relato. Meu nome é Jéssica. Decidi contar apenas um fato que aconteceu e que, quando eu me lembro, me pego pensando: meu Deus, como eu não enxerguei naquele momento? Como eu deixei passar daquele dia, ao invés de encerrar tudo ali mesmo? Aconteceu logo no início do relacionamento com o Fábio. A sensação era de que estávamos muito apaixonados. Ele me levou em um aniversário na casa da Fernanda, uma amiga dele, e lá estavam todos os seus amigos. O clima estava maravilhoso, eu estava conhecendo os amigos dele pessoalmente naquele dia e adorando a todos. Poucos que estavam lá eu já conhecia, talvez uns 2 ou 3. Estávamos bebendo, as músicas eram as mesmas que eu gostava e eles tinham um jeito de se divertir muito parecido com os amigos que eu tinha antes do relacionamento. Eu estava me sentindo em casa, como se já conhecesse eles há muito tempo, e todos estavam me tratando muito bem. Estávamos todos tirando fotos muito divertidas. A Fernanda me incluía nas fotos, nas brincadeiras, como se eu já fosse velha conhecida do grupo, e isso me deixou muito à vontade. Quando de repente ele começa a me puxar para o canto e perguntar: por que você está com essa cara? Eu não entendi nada, porque eu estive o tempo todo feliz e sorridente. Ele começou a dizer que viu que eu estava com uma cara de brava olhando para a Fernanda e começou a ficar muito irritado. Eu não estava acreditando naquilo. Estava o tempo todo abraçada com a Fernanda, tirando fotos o tempo todo, e em nenhum momento eu me senti mal ou fiz caras estranhas. A Fernanda, que era a dona da casa e da festa, percebeu um clima muito estranho e foi lá. Foi chamar a gente para voltar para perto de todos e continuarmos nos divertindo, tirando fotos. Ela me perguntou o que estava acontecendo e eu disse a ela que não sabia, que não estava entendendo. Contei a ela as coisas que ele me disse. E continuei ali, entre tentar melhorar do susto, tentar entender o que estava acontecendo, tentar fazer ele entender que eu não fiquei chateada com nada em momento nenhum. Quando, de uma hora para outra, ele pegou a mochila dele e jogou no chão com toda a força. Ela estava aberta, então o celular e outros objetos caíram para fora da mochila e se espatifaram no chão. Ele virou as costas, deixando a mochila, celular e tudo mais no chão e simplesmente começou a andar. Foi embora. Todo mundo me perguntando onde ele foi. E eu, não sei, eu não entendi nada. Eu ali morrendo de vergonha porque estava conhecendo praticamente todos naquele dia e ele sim era o amigo de todos há anos. Então eu fiquei com uma sensação horrível de que a errada era eu, de que eu causei aquele transtorno, eu estraguei tudo. Se eu não estivesse ali, isso não teria acontecido. Afinal, aquela era a galera dele e eles estavam sempre se divertindo juntos. O que tinha de novo ali era eu, então a culpa foi minha, foi o que eu senti. Eu fiquei totalmente sem ação. Sentei em uma cadeira e comecei a me sentir muito desconfortável. Fiquei ali sozinha a partir daquele momento. As pessoas não vinham mais perto de mim. Foi muito constrangedor. Foi como se eles estivessem achando que eu tinha feito algo errado com um amigo deles, a ponto dele ter tomado aquela atitude tão drástica. Só que eu não tinha feito nada. A vítima era eu. Mas como provar para pessoas normais que eu não fiz nada se ele teve aquela atitude tão desproporcional e absurda? Para qualquer pessoa que olha de fora, fica parecendo que eu fiz ou falei algo muito sério e muito impactante para ele ter ficado daquele jeito. De repente, eu que já estava me enturmando, comecei a me sentir como se estivesse incomodando, um patinho feio, um peixe fora d'água, uma intrusa. Como se a preocupação deles estivesse em onde o amigo deles estava. E o que será que eu fiz para deixar ele daquele jeito? Eu estava tão atordoada que não tinha ainda parado para pensar em como eu ia fazer para ir embora dali. E quando eu me toquei, levei um susto.
Lembro exatamente de, nesse momento, ter falado com um amigo dele que passava por perto. Meu Deus, como eu vou embora? Era um bairro muito perigoso. Na época não tinha Uber. Táxi era muito mais caro do que é hoje. Eu tinha dinheiro para o ônibus, mas ali não passava ônibus. E por ser muito perigoso, não havia condição de andar sozinha até o centro para pegar ônibus. Fiquei desesperada. As pessoas começaram a ir embora aos poucos. E eu ali, sem saber o que fazer e nada dele aparecer. E ainda estava sem o celular. Quando de repente eu olho para fora e vi o Márcio, amigo do Fábio, já no volante do carro e o carro cheio de rapazes que ele ia dar carona. Eu pensei em fração de segundos e levantei correndo, fui até o carro e disse: Márcio, por favor, me dá uma carona até o centro. Todos fizeram aquela cara de receio, sabe? O Márcio respondeu muito desconfortável. Poxa, eu fico preocupado do Fábio não gostar. Aí eu falei: por favor, me ajuda, eu não tenho como sair daqui. Ele se compadeceu e disse: entra aí, entra aí. Eu morrendo de vergonha porque mal tinha espaço para mim no carro, vergonha porque só tinham rapazes ali e constrangida demais por toda aquela situação, mas ao mesmo tempo muito aliviada por ter conseguido essa ajuda. O Márcio me deixou no centro, agradeci muito. Quando estava caminhando para o ponto do ônibus, Fábio começou a ligar para o meu celular uma vez atrás da outra e eu não atendia, com muita raiva. Ele ligava 20, 30 vezes, sem parar. Infelizmente, eu acabei atendendo ele e, após ele me pedir muito, eu aceitei conversar com ele. Ele veio com toda aquela conversa de que sempre faz tudo errado, de que na infância viu muita violência, passou por muitas coisas difíceis e que se descontrolou. Mas aquilo nunca mais ia acontecer, que me amava muito, que não podia mais viver sem mim, que não entendia o que aconteceu. E eu aceitei. E desde aquele dia, comecei a exercer a absurda função de tentar cuidar dele. Como ficamos muito tempo juntos depois deste acontecimento, mais tarde eu fiquei sabendo que aquele dia ele voltou lá na festa e ficou furioso por não ter me encontrado lá. Quando disseram que o Márcio me deu uma carona, ele ligou para o Márcio e brigou com ele. Ou seja, ele achou que eu tinha que estar lá, desesperada e vulnerável, esperando ele voltar para jogar ainda mais raiva, loucuras e agressividade em cima de mim. O alerta que eu deixo é: jamais ignore as bandeiras vermelhas. Coisas estranhas como essa que eu relatei nunca são aceitáveis. Jamais, jamais tente cuidar, salvar, ajudar uma pessoa que te machuca. Essa pessoa vai levar você para dentro do buraco junto com ela. E quando você perceber, você nem conseguiu salvar a pessoa e nem mesmo você sabe quem você é. E aí, essa pessoa te larga sozinha dentro do buraco. E dificilmente alguém vai poder te tirar desse buraco. Somente você, com muito esforço, vai conseguir sair. É muito forte perceber que tantas e tantas coisas terríveis que vieram depois poderiam ter sido evitadas se nesse dia eu tivesse a percepção das coisas que eu tenho hoje. Uma única atitude minha ali naquele dia mudaria todo o destino da minha história. Como é grande a diferença que existe quando a nossa autoestima está baixa a ponto de ficarmos cegos para aquilo que está mais do que óbvio. Como teria sido se naquele dia eu já tivesse escutado falar sobre dependência emocional, relacionamentos abusivos e tudo mais que envolve esse assunto? Com certeza seria muito diferente. Obrigada, Cris, pela oportunidade de falar sobre algo que eu nunca pude conversar com ninguém. Mandei só essa parte da história, pois é muito longa e eu não teria como caber em um vídeo. Depois vou mandar mais, aos poucos. Que Deus abençoe este canal. Amei muito a energia de tudo por aqui. Jéssica, eu que te agradeço muito. Consegui sentir, tudo o que você falou, porque é sempre muito parecido o que acontece com todo mundo. É sempre essa história de, no início, tudo muito lindo, de repente, por sabe-se lá o que foi que ele viu, alguma coisa ele viu ali naquele momento, ele sentiu alguma coisa que ele não gostou e ele quis descontar em cima de você. Como no relato de ontem, quando a Aline fala que
o Carlos, né? Acho que era Carlos, perdeu a carteira, aí foi lá na casa dela para dizer, olha, está tudo acabado entre nós. Ele se aborreceu, aconteceu alguma coisa, ele ia lá e dizia, ó, tá tudo acabado entre nós. E era uma coisa feita somente para machucá-la, porque nunca era realmente uma finalização. Depois ele sempre voltava atrás. Mas o prazer dele é o prazer sádico de ver a pessoa sofrer. Então, acontecia alguma coisa, ele ia lá e tentava fazer com que ela sentisse medo, tristeza, ou seja, emoções negativas. Isso nutre a essas pessoas. E então o clima estava tão bom, que ou ele ficou enciumado de ver você se dando bem com todos os amigos e amigas dele, e ele talvez tenha se sentido, eu não sou mais o centro das atenções, ou ele cismou com alguma coisa, seja lá o que for, de forma alguma justifica essa atitude tão desproporcional que ele teve. E aí a gente para pensar, como é que pode, porque aqui você não menciona a idade, né, que você tinha. No vídeo de ontem, ela tinha 15 anos, então, assim, extremamente doloroso, porque a gente com 15 anos, com qualquer idade, né, criança, adolescente, a gente não sabe nada ainda da vida, mas quando a gente já tem 30, 40 anos, a gente já sabe o que é ser uma pessoa de 40, o que é ser uma pessoa de 15. Então, a gente sente raiva, porque a gente era uma pessoa que não tinha a menor condição de se defender à altura. E a gente nunca vai ter, porque nós que somos sobreviventes, nós não temos o nível de maldade, de malícia que essas pessoas têm. Então, com qualquer idade que a gente tem, a gente nunca vai ter condições de se defender à altura deles, dessas pessoas. Quem dirá com 15 anos. Aqui eu não sei com que idade você passou por isso, mas pelo que você fala, dá a impressão que foi uma fase assim de juventude. Então, imagina, você ali, sem saber como ir embora, você estava feliz, curtindo aquele momento, né, tão alegre de estar, poxa, que bom, né, porque você poderia conhecer os amigos do seu namorado, noivo, não sei o que vocês eram, e ali de repente serem pessoas que não tinham muito a ver com você, mas não, poxa, que legal, que sorte, né? Tem tudo a ver comigo, são parecidos com os amigos que eu tinha também. E de repente a pessoa vai lá e estraga tudo. E existe também na dinâmica deles, tem essa programação de estragar momentos felizes, estragar datas especiais. Isso é muito comum também entre quase todos os casos. Então, ele conseguiu estragar, né? E aí você, com seu coração bondoso, você resolveu dar uma chance, você ouviu o que ele tinha para te falar. E é por isso que muitos recomendam que a gente não dê chance, não ouça o que a pessoa quer falar. Porque eu acho até que é isso que você diz ali, né? Uma pequena atitude mudaria todo o seu destino. Porque se você não atendesse aquele telefonema, não deixasse ele falar, realmente, talvez tudo seria diferente, mas o simples fato de você ter dado uma oportunidade dele falar já te prende nas teias da pessoa. Por quê? Porque a pessoa tem todo um jeito de te seduzir, te envolver, e a pessoa faz isso através da sua bondade. Então, eu fui uma criança muito triste, eu passei muito problema, e nada disso é verdade. Porque quantos de nós, né, das pessoas que nós conhecemos, passaram por coisas muito ruins na infância e são pessoas maravilhosas. Então, isso não dá o direito da pessoa fazer o que ela faz. Tanto é que em muitos dos casos que eu ouvi, que eu atendi, essa pessoa que diz que passou por tantas coisas na infância e por isso que ela é assim, se nega a um tratamento com um psicólogo, com um psiquiatra, com um profissional habilitado para ajudá-lo, já que ele teve tantos problemas na infância. Essa pessoa, ela só vai fazer um tratamento quando é pressionada. E aí, quando ela vê que tudo se acalmou, por exemplo, o parceiro ou a parceira fala, olha, a gente só vai continuar juntos se você se tratar. Aí ele vai ou ela vai no psicólogo, fica ali aquele tempinho. Quando vê que tudo se acalmou e que o parceiro já está aceitando muito bem o relacionamento de volta e tudo,
Aí começa a inventar desculpa, começa a dizer que o psicólogo não tá bom, a profissional não tá boa, vamos arrumar outro, e vai enrolando e não faz mais nada. Ou seja, o objetivo não é a cura, o objetivo é apaziguar a situação ali para que ele possa continuar o ciclo de abuso. Então, imagina então se essa pessoa não aceita um tratamento profissional, imagina então se nós, como parceiros ou parceiras, vamos poder ajudar essa pessoa. Não tem como. É por isso que, quando eu digo que para quem está vendo essa informação pela primeira vez, e eu sei muito bem que a primeira coisa que a gente pensa, a primeira coisa que a gente quer perguntar para alguém que já conhece o assunto é: tem jeito? Eu consigo salvar a minha parceira? Eu consigo ajudar o meu parceiro a deixar de ser abusivo? E eu digo que, na minha percepção, sujeita a erros, porque eu não sou dona da verdade, não tem jeito. O único jeito seria essa pessoa querer muito, desejar muito mudar a sua situação. Aí sim essa pessoa conseguiria, mas é um processo dela, não é um processo seu. Não é você que tem que ajudar essa pessoa. Tentar ajudar essa pessoa não vai te levar a nada de bom. Você precisa ajudar você. Porque se você atraiu essa pessoa e se você se sentiu atraído por essa pessoa e entrou nesse ciclo de abuso, você com certeza tem muitas coisas em você que precisam de cuidado. E é aí que eu aconselho procurar uma psicóloga, um psicólogo para te ajudar nisso, né? Um psicanalista, alguém que possa te auxiliar. E não tentar auxiliar o outro. Esse outro, se ele desejar muito, ele pode conseguir, mas ele tem que desejar muito. Quantas vezes a gente quer mudar algo na gente e a gente não consegue? Quantas vezes a gente se programa todinho, não, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a gente não consegue. E a gente queria muito, imagina quando a gente não quer. Então, eu acho que é por aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser enviar o seu relato, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o e-mail. Você pode fazer assim como a Jéssica fez, enviar só uma parte da sua história, ou pode enviar o que você quiser, né? Um resumo da sua história toda, aquilo que você desejar expressar, tá bom? Que for fazer bem para você e bem para quem vai chegar até a sua mensagem. Um beijo, fiquem com Deus e muito obrigada pela audiência, pelo tempo de vocês.